Olá, Maurício Ângelo, fundador e editor do Observatório da Mineração. Vou falar sobre o resultado das eleições de 2022, né, para deputados, senadores, governadores, no que se refere ao lobby mineral no Congresso, como é que ficou essa bancada, essa formação. É, eu tenho acompanhado aqui no Observatório nos últimos 4 anos de maneira sistemática esse lobby e, como eu sempre digo, assim, não importa o resultado da eleição, uma certeza é que a mineração sai ganhando, porque as mineradoras em especial sempre atuam para estar muito próximos do poder, seja ele um governo de esquerda, seja um governo de direita. Porém, não há dúvidas que a administração de Jair Bolsonaro esteve muitíssimo próximo, especialmente do garimpo, né? Garimpo esse que se industrializou, que se expandiu na Amazônia nos últimos anos, né? Aumentou 632% nos últimos 10 anos na Amazônia, e especialmente nos últimos 4 anos de governo Bolsonaro, dados recentes do Mapa Biomas, que já confirmam dados anteriores. Né? A invasão de terras indígenas realmente foi uma coisa, se tornou uma coisa extremamente comum. A invasão de garimpeiros na TI Yanomami, em Roraima, na Caiapó e Munduruku, no Pará, e por aí vai. Bom, a bancada ligada ao lobby mineral teve algumas vitórias e algumas derrotas, né? Deputados no Espírito Santo, em Brasília também, como a Bia Kicis, deputados do Espírito Santo como o da Vitória, em Minas Gerais, diversos deputados ligados à mineração, que já é uma tradição do Estado, ter uma bancada extremamente próxima e financiada, né? Os dados de 2014 foi a última eleição que empresas podiam doar diretamente, mostram que naquela época as mineradoras doaram mais de 100 milhões de reais e a Vale doou mais de 80 milhões para deputados e governadores no país inteiro. Romeu Zema, né, foi reeleito governador em primeiro turno em Minas Gerais, que tem uma atuação muitíssimo próxima de mineradoras. Nós já contamos aqui casos concretos, como o da Valorec, da Serra do Curral, a própria Vale, e por aí vai. Né? O Zema, que é muito próximo de Jair Bolsonaro. Hamilton Mourão, vice-presidente, se elegeu senador no Rio Grande do Sul, terá 8 anos de mandato. Mourão, que é muito próximo de lideranças do garimpo, inclusive do empresário de seu Frederico Sobrinho, que foi preso recentemente pela polícia. Ele é acusado, né, pelo MPF de comercializar toneladas de ouro ilegal proveniente de terras indígenas. Disseu já teve diversas vezes em Brasília, nós já publicamos muitas matérias sobre o caso dele, da FD Gold, a principal empresa dele, que são investigados há muitos anos pelo Ministério Público Federal e pela polícia, não começou agora. Então o Mourão é muito próximo dessa turma, né? Assim como o Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, teve uma votação muito expressiva em São Paulo, foi eleito deputado federal e atuou pró-garimpo de maneira muito clara no seu período no Ministério, e foi acusado de ser lobista de mineradora lá atrás, quando foi secretário de Meio Ambiente de São Paulo. Do lado do campo progressista, nós tivemos a vitória, né, da Sônia Guajajara, que durante muito tempo coordenou a articulação dos povos indígenas do Brasil, foi vice na chapa do Boulos em 2018 para a presidência, é uma liderança indígena reconhecidíssima no país, assim como a Célia Chacriabá, que se elegeu por Minas Gerais, deputada federal. Vai ocupar aí, em grande parte também o lugar da Áurea Carolina, né, deputada do PSOL, que tinha uma atuação muito crítica, muito atuante sobre a mineração, e optou por não concorrer nessa eleição. Célia e Sônia formam aí a bancada do COCAR, né, que infelizmente perdeu a Joênia Wapichana, deputada por Roraima, que tentou se reeleger, teve uma votação muito expressiva, mas por, enfim, questão de cláusula de barreira, de partidos, não foi reeleita. E se somam algumas candidaturas progressistas importantes, né, de deputados do país todo, porque no fim das contas, no Congresso, o equilíbrio de forças entre o formato, né, de 2018 final e agora é muito próximo, né? Por mais que o PL, hoje ligado a Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, tenha quase 99 deputados agora, no fim das contas, entre perdas e ganhos, digamos, a coisa se equilibra entre o lado mais progressista e o lado de direita, extrema-direita, e muito próximo, e a maioria desses deputados próximos ao garimpo, né? Assim como Joaquim Passarinho foi reeleito no Pará, o Josué Medeiros foi eleito no Mato Grosso,
senadores, né, como Wellington Fagundes, também foram eleitos no Mato Grosso ligados ao garimpo. Romero Jucá, por outro lado, não foi eleito em Roraima. O Senado, a coisa é pior no Senado. De fato, muitos senadores que, inclusive, não estavam, né, primeiro nas pesquisas, foram eleitos. Todos eles, grande parte, né, ligados à direita, ao bolsonarismo, e que, sem dúvida, farão um mandato pró-mineração. Mas, com certeza, o segundo turno vai definir muito do futuro do Amazônia, do Brasil e, em grande parte, da mineração, porque o governo Bolsonaro, como eu já disse, muito próximo do garimpo, e o Lula já prometeu que vai, enfim, remontar, digamos assim, tudo que Bolsonaro desmontou, né? Fortalecer os órgãos como o IBAMA, ICMBio, fazer fiscalizações de fato que usem a inteligência acumulada de décadas que o Brasil tem, que essas operações não vazem para os criminosos, né, que no governo Bolsonaro muitas vezes ficaram sabendo antes e conseguiram escapar, esconder parte, pelo menos, dos seus crimes. Lula já se comprometeu, né, com os povos indígenas a refazer tudo que foi destruído nesses 4 anos, a ver como é que será a relação do PT com a mineração industrial, né, com as grandes mineradoras, o IBRAM, que representa mais de 80% da mineração brasileira, a Vale, que são empresas e instituições que sempre foram muito próximas do governo, inclusive do PT, na época do Lula, na época da Dilma. Isso é algo que precisaremos acompanhar e estaremos de olho aqui no Observatório, né? Tem uma matéria que publiquei essa semana, você pode ler, mais detalhada, com vários análises, né, de vários candidatos que venceram e perderam no país inteiro. Alguns muito fortemente ligados ao garimpo não conseguiram se eleger na Amazônia, e outros foram eleitos, assim como Wesley Tomás, que era um vereador no campo estadual. Só para dar um exemplo, era vereador por Itaituba e presença constante aqui em Brasília, inclusive em reuniões com um ex-AGU, agora no STF, André Mendonça. Foi eleito deputado estadual no Pará, o que já era de certa forma previsível também. E provavelmente, né, o Wesley tem uma proximidade muito forte com o pessoal da ANM, a ANM que na gerência regional do Pará hoje tem um ex-executivo, diretor da Belusan e outras mineradoras que têm interesse em negócios no Pará. Então, de modo geral, no Congresso, esse equilíbrio de forças meio que se mantém. No Senado, de fato, é muito ruim o cenário, mas a ver o segundo turno, né, entre Lula e Bolsonaro. Claro, se Bolsonaro for reeleito, conseguir virar a destruição total, quase total da Amazônia e o PL 91, que é do Bolsonaro, é do Sérgio Moro e do Bento Albuquerque, que autoriza a mineração em terras indígenas, deve seguir ainda mais forte no Congresso. Se o Lula vencer, a ver como ele vai compor, vai pegar a terra arrasada, né? E a ver como ele vai compor em relação ao lobby das grandes mineradoras e se vai cumprir de fato tudo que ele prometeu aos povos indígenas e de melhorar substancialmente a fiscalização dos garimpos. E nós aqui no Observatório estaremos acompanhando todo esse lobby em Brasília e nos estados, como já fizemos nos últimos anos, tá bom? Leia a matéria, observatoriodamineração.com.br, apoie o site, seja via Pix, PayPal, com uma assinatura recorrente. Nós precisamos dos leitores para continuar o nosso trabalho. É muito importante a colaboração de vocês. Agradeço, até mais, um abraço.